Fala, galera do Arena do Gol TV. Hoje o Arena do Gol TV, mais um programa. Estamos começando aqui o programa do Arena do Gol TV com uma visita ilustre aqui do nosso amigo Índio. Boa Tudo bom, noite. Índio? Seja bem-vindo aqui Boa ao noite, Arena do Gol Hudson. TV. Boa noite, boa noite. Com o nosso comentarista Rogério Gonçalves. Boa noite a todos aí da Arena do Gol TV, mais um dia. E que vocês venham seguir, compartilhar e comentar aí com seus amigos. Isso, você que está acompanhando aqui o Arena do Gol TV ou ainda não conhece o nosso programa, entra lá no Instagram, no YouTube e dá uma força pra gente lá, dá um like pra gente lá, Isso aí. dá essa moral pra gente aí do Arena do Gol TV. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro, né? Essa camisa aí segue o líder. De Praster. Teve agora a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E teve uns resultados, como sempre, o brasileiro, eu sempre costumo dizer que o brasileiro é um campeonato, assim, primoroso, né? Em relação a resultado. Quando você pensa que o líder vai vencer o que tá lá no último lugar, o que tá no último vence, então o campeonato tem essa mágica aí, né? Verdade. Então, O primeiro jogo, né, de cortar aqui rapidinho, é de um time que vem surpreendendo, né? O Mirassol. O Mirassol com mais uma vitória, entrou no G4, já classificando hoje. Se acabasse agora o Campeonato Brasileiro, ele era um dos classificados para Libertadores da América. Algum de vocês já imaginava isso lá no início? Ou imaginava que seria mais um rebaixado de novo? Cara, eu não achei que seria assim. Não achei, porque que acontece? Ano passado a gente também teve uns times que nunca tinha, né, um tempo grande sem jogar a primeira divisão, que surpreendeu também. Mas no decorrer do campeonato deu uma caída. Mas o Mirassol parece que cada partida ele cresce, ele ganha corpo. Os jogadores parece que encaixou na cabeça deles, né? Pra o que tem que fazer pro Mirassol tá ali. E aí, cada dia tá crescendo mais, cara. Eu achei que eles iam dar mais dificuldade pro Flamengo, que no começo do jogo deu. e na tua opinião, ô Índio, você acha que esse técnico do Mirassol tá surpreendendo? Tá bastante. As ideias dele é bem ampla, ele consegue. Ele tá com o time na mão dele. Ele pede, o time obedece. Quando você tem um time que acredita nas suas ideias, mano, só depende de você, né? É igual aí, infelizmente ou felizmente, a gente sempre volta a falar do Flamengo. A gente tinha o ex-treinador da seleção brasileira. Não fez Não, nada. nada. Aí um novato, que o cara, não, vamos botar, não tem nem 2 anos, nem 1 ano de profissional. Olha o que ele tá fazendo com o Flamengo. Verdade. E eu acho É que verdade. a grande mágica do Rafael, o técnico do Mirassol, é justamente já começa de fora, né? Na realidade, o Mirassol, né? Que os dirigentes são o Paulinho, que ex-Corinthians, e o Kleberson, ex-Flamengo e Atlético Paranaense. Então a estrutura do clube é muito boa. O trabalho, com certeza, um trabalho quando vem da diretoria para a comissão técnica e para o campo leve, se torna mais fácil. Além de não ter nenhum jogador estrela. Não tem nenhuma estrela. O elenco todo é montado com jogadores que passaram por times grandes, mas que não tiveram muitos destaques. Gabriel, Reinaldo, Muralha. Realmente é surpreendente. Mas você vê que o Mirassol eu falei do técnico aqui pro Índio pelo seguinte: na minha opinião, ele tá fazendo um ótimo trabalho. Inclusive, ele tá. Sim. Não só o Felipe Luiz, que é um técnico novo no Flamengo, né? Como o Índio disse, mas o Rafael Guanais, ele tá desenvolvendo como é que se diz? Um método de jogo que está surpreendendo muito. Está sendo a grande revelação do Campeonato Brasileiro, disputando aí com os cabeças da tabela, né? O jogo que o Mirassol fez contra o Flamengo no Maracanã foi de alto nível, né? Você vê a discrepância, né, dos investimentos, essas coisas todas, mas eu até concordo com a entrevista que eu vi ontem do Renato Gaúcho. Ele falando que
as pessoas batem sempre na mesma tecla, que o time mais rico tem que ganhar tudo. Se fosse pro time mais rico ganhar tudo, não teria campeonato. Isso aí eu concordo com ele plenamente. Então o Mirassol realmente tá fortalecendo, né, o que o Renato Gaúcho falou nessa entrevista. E tá surpreendendo aí, e não sei não, hein. Os outros que se cuidem, porque o Mirassol vem fazendo o dever de casa direitinho, cara. Pra mim, termina o campeonato à frente de muitos grandes aí. À frente, na minha opinião, à frente do Corinthians, do Vasco, do próprio Fortaleza, que vem decepcionando. Até o segundo, né? Agora é o segundo clube que nós vamos falar. Foi o último. O outro jogo foi Fortaleza e Vitória, onde o Fortaleza ganhou de 2-0, mas não foi uma partida do Fortaleza longe de ser brilhante. Jogou para fazer o resultado de 2-0 e fez. Mas foi um jogo muito. Mais ou menos. Para vocês, primeiramente pro Índio, para você, na tua visão, qual é a deficiência do Fortaleza? Porque no final já, antes da saída do Vojvoda, o pessoal estava culpando o Vojvoda, que na minha opinião, né, vou dar logo a minha opinião aqui, mas eu vou escutar a tua opinião também, o cara levantou o Fortaleza, né? Tudo bem que ele pegou um pouco daquela leva ali do Rogério, né? O Rogério também fez um grande trabalho no Fortaleza, mas ele manteve isso e botou o Fortaleza nos patamares aí que ninguém falava do Fortaleza nesse nível. E no final já colocaram toda a culpa, toda a conta aí nas costas do Vojvoda. Queria saber da tua opinião, se é isso mesmo ou se realmente esse elenco já tá defasado, ou se você acha que ali dentro, de repente, alguém não quer mais jogar no Fortaleza, não tá mais interessado em jogar e não tá apresentando bom futebol? Então, cara, o que que acontece? O técnico, a culpa sempre vai ser dele quando o time não vai bem. É sempre isso. Mas também tem o querer dos jogadores. É o que eu sempre falo isso, conversando com amigos, ou sempre trocando ideia de futebol. Mano, não adianta. É igual você fala do Gabigol. O Gabigol já tinha feito tudo no Flamengo. O que que estimulava ele a continuar jogando como ele jogava antes? Verdade. Não tinha. Ele procurou o espaço dele. Agora, jogadores do Fortaleza, igual o Rogério falou, já tem um tempo que eu não vejo o Fortaleza jogar aquele futebol que encanta. Já tem um tempo. E outras, né, cara? Tem também aquele negócio de contratações. Muitos jogadores do Fortaleza se destacaram, tiveram propostas, a diretoria, tipo, não liberou. Isso, às vezes, entra na cabeça de um jogador que tenha, vamos botar, né? Eu não sei. Tem a mente fraca, tem uma cabeça fraca, não tem uma pessoa por trás dele. Ó, calma. Se apareceu essa oportunidade, o teu caminho pode ser não esse daí. Espera, vai que lá na frente tenha mais um. É verdade. Entendeu? Então tem que. É muito dos jogadores. É muito dos jogadores. É muito. Eu acho mais aí que tá acontecendo dentro do Fortaleza. Tu vai concordar comigo, que já jogou em clube, tu sabe como é que é. Guerra de ego, né? Porque o clube, o Fortaleza, o jogador que recebia o salário mais alto, foi o Marinho, todo mundo aceitou, e que também não era tão alto assim. Aí logo depois veio o Breno Lopes, logo depois vem Daverson e Davi o Luiz. Davi Luiz. E o que agregaram? Nada. Nada. Assim, todo respeito, claro, aos jogadores, mas não agregaram nada. E querendo ou não, os caras que estão lá, os operários, não estão querendo correr por eles. Então, Todo respeito. Não vai correr. não vai. Não vai, não vai. O cara tá ganhando mais do Vai. que eu. E Aí não eu tá tô me rendendo matando. nada, E o cara E o não cara chega não- ali pra fazer é. o principal dele, que é pelo menos marcar. É. Quer ver um exemplo? Corinthians agora contratou o Vitinho, Sim. certo? Eu vi, eu acho que 2 partidas dele jogando. Mano, nas 2 partidas que eu vi ele jogando, ele correu mais do que ele jogou um ano no Flamengo. No Flamengo, eu sempre elogiei ele. Eu sempre Aham. gostei dele. Fator que bater com as 2 pernas, ter habilidade. Só que o estilo do Flamengo é o quê? Ataca, repõe rápido pra roubar a bola, atacar de novo. O cara não ajudava. Aí sempre tinha um ali naquela brecha dele onde vinha.
Entendeu? E falando do Vitinho, falando aí do Gabigol, igual você colocou, ô Índio, eu te falo aí, imagina você jogar num time onde você é um operário, né? Vamos botar assim, o cara que corre, faz, como muitos ali no Fortaleza faziam, e a bola chega no seu atacante e ele fica de palhaçada como o Daverson. O Daverson, ele virou, com todo respeito, é um grande jogador, mas virou um palhaço de circo. Ele não tá ali pra jogar bola, ele tá ali pra fazer espetáculo. E o espetáculo dele ninguém paga pra ver. Não é o que o pessoal quer ver. E eu esperava mais também do Daverson no Fortaleza, né? Porque eu acho que ele fez uma boa passagem pelo Atlético Mineiro. Né? Mas, como o Rogério falou, ele tem que levar as coisas mais a sério, né? Porque o time do Fortaleza já vinha mal Sim, e com essas apresentações do Daverson ficou pior ainda. A ponto do Renato Paiva afastá-lo, né? E agora o novo treinador colocar ele lá de novo. E vamos ver agora se ele aprendeu. Não sei, não sei. Agora vamos falar aqui de Palmeiras e Internacional. O que aconteceu com o Internacional? A gente elogiou tanto o Internacional no início do ano, né? Então, Palmeiras Internacional, Palmeiras 4, Internacional 1. Que placar elástico, né? Outro problema também em relação ao Internacional, né? O Roger Machado vai ser crucificado, já está sendo crucificado por causa disso, né? Só que não dá para entender também essa caída tão brusca no Internacional que no início do Campeonato Brasileiro até vinha fazendo bons jogos, estava ali nas cabeças e tudo mais. De repente, despencou tudo. O Inter não consegue se manter ali nas vitórias novamente. E aí, Índio? Como é que explica isso? Cara, a primeira é que os jogadores parece que não estão mais aceitando a ideia do treinador. Um ponto. Outro ponto, uma coisa. Todo mundo tá esperando do Alan Patrick. Exatamente, é verdade. Todo mundo tá esperando do Alan Patrick. O ponta deles, o que jogou no Palmeiras, o ponta esquerda, eu esqueci o nome dele. Wesley. Wesley. Mano, ele sempre foi um bom jogador. Quer que eu te fale contra quem ele joga? Ele só joga bem contra o Flamengo. Ele arruma um salseiro contra o Flamengo danado. Agora, o que ele tem feito? O Ener Valencia. Mano, eu adoro ele. Eu adoro aquele jogador. É um cara raçudo. Muito raçudo, cara. Não tem jogado nada. Pediu agora a rescisão de contrato, né? Pediu a Entendeu? rescisão de contrato amigável, abriu mão e tá saindo fora do Inter. Detalhe. O Flamengo cogitou contratar ele ano passado. Eu fiquei na esperança, juro pra vocês. Fiquei. Porque, cara, eu sempre gostei de jogador assim. E explosivo, cai pra dentro mesmo. Mas, cara, ele não tá mais jogando aquele futebol que ele tava. Entendeu? Mas eu vou te falar o porquê, Índio. Tu tá no teu trabalho lá. Teu patrão não te paga, tu faz o quê? Tem isso também, né? O Inter não tá pagando ninguém, tanto que entraram 2 clubes na justiça contra ele, o Flamengo e mais um, eu não lembro agora o nome dele, e pra poder receber os jogadores que eles venderam pra eles. Então você vê como é que, se não tá pagando o que compra, imagine o salário. E isso, querendo ou não, é um grande fator para que o jogador venha relaxar. Sim, verdade. E concordo com você, pelo que eu vi, o último jogo do Palmeiras, que realmente os jogadores do Inter não compraram mais, não estão mais comprando a ideia do Roger Machado. Na realidade, eu acho que nem que não está comprando a ideia do Roger Machado. Eu acho que o Roger já não tem mais o que falar para os jogadores em termos assim, que ele é o intermediário entre jogador e diretoria. E a diretoria com certeza deve ter prometido algumas coisas e não ter cumprido, e quem ficou como vilão da história foi o Roger. Porque é a única explicação que tem, né? Porque o Internacional venha muito bem, como eu falei anteriormente, desde o início do campeonato e agora não está conseguindo fazer conseguir uma vitória pelo menos seguida. Tá sempre contra o Flamengo foi vergonhoso, né? Sim. Foi vergonhoso. Vários jogos só deu o Flamengo. Então, não é, como eu falei, não é só por causa da questão do investimento. É o time querer jogar também, né? Sim, sim. Pô, e um ponto, né, cara? A gente sabe que todos os times brasileiros têm suas dívidas.
Flamengo já teve lá no fundo, hoje em dia a gente tá bem. Estruturou, né? Sim, mas é vergonhoso você contratar um cara, pô, nem a primeira parcela você chegar e falar assim, aí Flamengo, toma. É O verdade. outro clube lá, toma. Entendeu? Foi o que você falou. É difícil você trabalhar, Vem você recebendo. produzir, chegar no final do mês e você não receber. Ok. Aí é onde eu falo que ninguém tá mais aceitando as ideias do treinador. Por quê? Você viu o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro passou por esse problema também de pagamento. E queimaram o Cuca, né? Por isso. Que ele era o Entendeu? intermediário. Entendeu? Mas aí foi o que vocês falaram. O treinador tá no meio da equipe e da diretoria. Se o treinador não botar a cara pra falar com a diretoria, os jogadores não vê que ele tá lutando por eles, meu amigo, é mais fácil você que é treinador cair do que um Que jogador isso. que tá lá dentro Até, do até campo. porque já, na nossa cultura aqui, vamos dizer, no futebol, né? Gritar, né? É o treinador levar sempre toda a culpa, né? Às vezes nem tem a culpa não é nem do treinador, mas ele leva toda a culpa, ainda mais numa situação dessa. E Verdade. falando nisso, teve mais uma rodada aí, Fluminense e Corinthians, que eu queria falar com vocês pelo seguinte. Rapidinho, antes da gente falar do Fluminense e Corinthians, claro, né? Falar é chovendo molhado, como dizem aí, né? Palmeiras é um time que tá, como sempre, se acertando, né? Joga com. Fez esse 4-1, não foi por acaso. Mas eu vi muitas deficiências do Palmeiras que ainda o senhor Abel não conseguiu consertar. Principalmente esse negócio de quando sai o cabeça de área vai dar bote no meio do campo. E quem vai fazer a função do cabeça de área é o. Caraca, me fugiu da memória agora o nome do capitão deles lá. Gomes. Gustavo Gomes, que ele sempre abre esse buraco e fica um buraco entre o lateral esquerdo e o quarto zagueiro, que é ele, que ele vai dar bote onde não tem que dar. Então esse buraco continua e o Abel não conseguiu consertar. Mas contratou a Andreas, mas contratou A, mas contratou B, mas contratou C. Não vejo isso tudo no Palmeiras, que as pessoas falam. Acho que é muito. Mídia paulista exalta muito os clubes de lá. E tem muitas deficiências. Fez algumas boas contratações. O Andreas é um bom jogador, mas no Flamengo não tinha vaga, todo mundo sabe disso. O Kelvin foi preterido pelo Flamengo, mas o Flamengo preferiu, no final de tudo, pegar o Emerson Royal, pela experiência, pelo método de jogar da maneira que o Felipe Luiz gosta. O Emerson se encaixava melhor. Mas de resto, o Palmeiras, como eu acho um absurdo. A gente que o Índio acho que não pegou tanto, mas a gente pegou. Nossa época, legal. Comparar Facundo Torres e Vitor Roque com Bebeto e Romário. Eu acho um absurdo. Aí vamos mudar de assunto. Um absurdo, né? Não tem como. Não Sem tem comparação. como. Então, o Palmeiras vem aí, né? Jogando aí para poder tentar um brasileiro ou Copa Libertadores da América. Vamos ver como é que vai ficar aí, né? O Palmeiras continua atrás do Flamengo, agora é o terceiro colocado, né? Tá atrás do Cruzeiro, na realidade. E se esse ano aí o Palmeiras não conseguir nenhum nem outro, vai complicar, né? Vocês acreditam na saída do Abel, se caso o Palmeiras não consiga nenhum Campeonato Brasileiro ou Libertadores da América? Pra mim, o Abel já saiu. As pessoas não veem isso. O Abel já saiu de espírito. O Abel tá aqui, ele arruma confusão todo jogo justamente por isso. O Abel hoje ele tá acima da lei, que eu acho horrível isso. Acho que a CBF é uma zona. Essa é a palavra, a CBF é uma zona, todo mundo faz o que quer. Os árbitros não têm um padrão, o VAR não tem padrão. O padrão do VAR é 0. Minha filha, se botar minha filha de 4 anos lá, a Júlia, pra tomar conta do VAR, acho que ela vai funcionar melhor do que os caras que estão lá, que eles devem estar dormindo, não é possível. E os juízes sem critério nenhum. E mais um critério que a CBF não tem é do Abel fazer o que faz, tanto na coletiva quanto na beirada do campo. Eu acho um absurdo. Nada contra o Abel, eu acho um excelente treinador. Mas ele passa muito do ponto e eu acho que o Campeonato Brasileiro deveria ser respeitado, coisa que ele não faz. Se ele fizer isso aqui lá no país dele, ele ganha no mínimo aí uns 6 meses sem ficar na beirada do campo. Aqui não, aqui é um jogo, 2 jogos e acabou. Tia Leila resolve. Cara,
Pra mim, pra ele já deu. Pra ele já deu. Já ganhou tudo que tinha que Cara, ganhar, né? sim, Bem, né? também. Mas praticamente, o que acontece? Vocês já pararam pra ver agora como que tá sendo as entrevistas dele? Ele sempre arruma um pretexto, não sei o quê. Esses dias eu tava vendo que em casa não tem como eu ver televisão direito agora por causa do meu filho, que a televisão é dele. É, 6 anos é dele. Mas ele tava falando sobre os crias, né? As crias da base e tal. Aí ele cutucou o Flamengo. Ele foi lá e cutucou o Flamengo. Ah, você tá vendo o Flamengo vender os garotos da base. Mas aí bateu no peito, eu boto eles pra jogar. Legal. Você tá precisando botar os meninos pra jogar, pra todo mundo ver. Pô, a excelência lá da categoria de base do Flamengo tá fazendo o mundo ver eles na base, sem precisar subir ele pro profissional. Então o que acontece? O Abel, cara, é muito devido à Leila, né, mano? Que ela também é uma pessoa que eu acho que ela tem alguma coisa na cabeça que eu não sei o que acontece. Sério, cara, por quê? Sim. As ideias dele, cara, é muito difícil. Quando ele chegou, eu falei, caraca, esse cara aí se compara. Não vou falar se compara ao Jorge Jesus, mas São distintos ele vem ali, os jogos. Na mesma linha, né? Você entendeu? tá falando, entendi. Na mesma linha. Na mesma linha. Acho que é o Só melhor que português, né? agora. Isso aí. Só que agora, cara, aí sempre volta aquela, né, palavra, as ideias. Você não vê o Palmeiras fazer jogadas num jogo, num outro jogo ele procurar ir de outra forma. Você pode parar pra ver. Todos os jogos do Palmeiras é sempre uma jogada só. Ou no atacante é Flaco Lopes, né? Paco Lopes. Ou no menino, no Vitor Roque. Aí agora eu vou te falar. Se um dos dois não tiver, Verdade. É difícil. entendeu? Não, além disso, tem aquele menino, né? Que o Palmeiras também tem revelado muitos bons jogadores, né? Que foi o Hendrick. Sim. Logo depois foi o Estevão. E agora tá sendo esse menino aí, o Alan, que eu acho que ele ainda é um pouco melhor do que o Estevão. Ele joga em outras funções que o Estevão não sabe jogar. Mas a base do Palmeiras é excelente. Mas o Abel já deu demonstrações e sinais de que não quer mais ficar aqui no Brasil. Não quer, não. E tanto que ele desrespeita o país, desrespeita o nosso país, desrespeita os nossos profissionais. E também tem uns profissionais que não são tudo isso, mas, pô, acho que tem que respeitar, porque se fizermos a mesma coisa no país deles, rapidinho arrumam alguma punição. E todo mundo sabe disso. Em qualquer outro campeonato. Qualquer outro campeonato. Então, eu acho que não quer ficar. Um abraço. Não tá fazendo. Pra mim, não faz diferença. Todo mundo fala hoje, pra mim, o Abel é o melhor treinador. O melhor treinador do Campeonato Brasileiro atualmente, eu sei que todo mundo é contra, é o Felipe Luiz. Com certeza. Essa temporada, então. O Felipe Luiz. É o melhor treinador. A gente ainda vai falar, então vou deixar pra Também. quando for falar. E a próxima rodada que a gente vai falar aqui foi Fluminense e Corinthians. Corinthians 1, Fluminense 0. E aí? Como é que vocês estão vendo o desempenho do Fluminense no campeonato? Há uma certa polêmica em cima disso, sempre com o Renato Gaúcho, em relação ao Renato Gaúcho priorizar mais a Libertadores, no caso, a Sul-Americana e a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro, né? E aí, o Índio? Cara, ele tem que priorizar alguma coisa. Ele tem que ver o que é o mais fácil pra ele, porque com esse time que o Fluminense tá no Brasileiro, não dá, mano. Mas a gente tem que levar em consideração também o seguinte: o Fluminense vem perdendo alguns jogos aí no Campeonato Brasileiro. Porque, claro, você sempre tem que, assim, opinião minha, assim, você sempre tem que acreditar que você vai chegar no objetivo principal, que é o título, né? Porém, também você não pode ter essa certeza absoluta. Porque se o Fluminense tropeça no Sul-Americano e também na Copa do Brasil, acabou. Se você for na matemática legal, o Fluminense não tem mais chance aí de ser campeão do Campeonato Brasileiro.
Mas se você olhar também, igual você falou, ele tá priorizando as Copas, concordo. É o que ele pode ganhar alguma coisa agora e pode encher o cofre do clube também. Ele tá em 10º lugar no Campeonato Brasileiro com 28 pontos. Cara, o brasileiro ainda tem rodada pra caramba, ele pode ainda conseguir uma boa classificação. Uma boa classificação pra mim, na minha opinião, com esse time que o Fluminense tem, tirando, olha só, o elenco do Mirassol pro elenco do Fluminense, o Fluminense é melhor. Mas não vamos falar de elenco, vamos falar aqui de momento e tudo. O Fluminense, na minha opinião, se não pegar um 6º lugar aí, tá ruim pra ele. Não pegar um 6º lugar dentro do Campeonato Brasileiro. Jogou contra um Corinthians que também veio meio esfacelado, né? Que o único jogador do trio lá que ia começar jogando era o Garro, mas se machucou. E entrou no segundo tempo já o Memphis e o Yuri Alberto, que também não mudou muita coisa. O time do Corinthians é aquilo ali. Um jogo muito morno. Foi Foi um jogo muito. O primeiro tempo foi terrível. Foi. Segundo tempo foi Jogo pior, muito né? ruim. Eu falei, cara. Nível técnico baixíssimo. Eu juro pra vocês, cara, eu tentei ver. Eu tentei, mas. Difícil, muito Não difícil. dava, cara, não Muito dava. E sobre isso daí do Campeonato Brasileiro, cara. Eu não sei se, como o Rogério falou, em sexto e tal. Mas eu acho que na frente do Corinthians e do Bragantino ele continua. Ele passa, E, na verdade. e falando também de péssimos jogos, aproveitando que a gente tá falando do Fluminense, ontem na Sul-Americana ele perdeu de 1-0 pro Lanús. Acho que foi o último lance do jogo, não foi? Último lance do jogo, Exatamente. onde o Soteldo, um jogador que tá à frente da fila de um montão de gente, inclusive do menino que ano passado foi revelação, o Riquelme. Mas Que eles joga demais. são escolhas do Renato Gaúcho. E ontem o Soteldo, quando entrou, não melhorou nada. O time continua a mesma coisa. Se duvidar, pior, né? Quando o Soteldo entrou já tinha tomado gol o Fluminense, né? A única vez que o Thiago Silva subiu e não voltou foi Foi o gol. o gol. O Soteldo apareceu no Santos em que ano? Se eu não me engano, foi 2019. Se eu não me engano. Foi 2019. Depois, E foi uma grande passagem dele depois do do Santos eu não vi ele jogar em alto nível em lugar nenhum. Cara, ele conseguiu alguns bons jogos, não em alto nível, mas alguns bons jogos no Grêmio. Alguns bons jogos. Verdade. Não foi, ó, depois que voltou pro Santos, ficou devendo. No Fluminense, a gente só sabe que ele tá lá porque o Suderge informa, né? Porque E o Renato, eu acho que tem um amor incomparável por ele. né? Porque, poxa, Falando ainda das outras rodadas, tivemos Bragantino e Sport, né? Um jogo também de compadre, 1-1, né? Mas jogo ruim, o Bragantino tinha tudo pra terminar o campeonato, havia muita expectativa em cima dele, mas vem deixando a desejar há muito tempo, hein? Há E muito teve tempo um também não adversário joga bem. que, na minha opinião, Já tá liquidado. 2026 é Série B. Série B Não tem 2026. jeito. cara, eu acho que é uma corrida, né, de carro. O Bragantino, quando começa o campeonato, ele já ativa todos os nitros que tem no carro dele. Ele vai. Exatamente. Mas quando chega no Cavalo meio, paraguaio. ele vai caindo, mano. Eu não consigo entender Só que isso, cara. despencou dessa vez, despencou legal, né? Muita coisa. Pô, ele tá em 8º lugar. Sim. Que isso, E cara. não sobe nem desce. E a outra rodada que eu queria falar com vocês aqui também era do Atlético Mineiro e Santos, a qual o Neymar, com poucos minutos, num lance ali dele com ele mesmo, machucou e saiu. Que fase do Neymar Mas antes fisicamente dele sair, falando. hein? ainda teve um lance de pênalti, quer dizer, Foi um pênalti discrepante em cima dele. entendeu? Foi um pênalti Ele discrepante. chutou a bola pro gol? Chutou. Teve o Mas lance a do bola pênalti. ainda tá Em trajetória ainda. trajetória É pro gol. pênalti. É pênalti. E o juiz não deu nada. Não deu Por nada. falar em juiz, cara, Se tá a complicado. gente tem que fazer um programa só falando de arbitragem, porque tá Horrível. complicado. Ou então, Tá vergonhoso a arbitragem no cara, Brasil. vai ser muito tempo, Uma, porque... uma hora a gente fala do VAR, outra hora a gente fala do árbitro. Quer dizer, tá muito feia a coisa. Cara, no jogo foi do Grêmio? De quem, cara? E o Mano Menezes, Grêmio. Grêmio, ele
queria substituir. Eles substituíram errado. Pô, que Foi, isso, foi. cara? O árbitro entendeu outra coisa. Ainda deram o cartão amarelo pro mano. Foi, tirou o jogador errado. qual é, cara? Verdade. Tá feio. Tá. E vou te falar, o nosso campeonato é maravilhoso. Sim. Tá Maravilhoso. sendo mal gerido. Só que a CBF Tá mal tá gerido. conseguindo fazer o nosso campeonato Fica ficar pior que o da feio, Venezuela. tá, com Verdade. certeza. ficar feio. Verdade. CBF é uma vergonha. E Próxima falando rodada aqui, que eu rapidinho, vou falar e falando aqui, desse jogo agora, Santos, todo mundo fala, a gente falou do Neymar e tal, mas, cara, tudo bem, a gente sabe que é financeiro, mas o Atlético Mineiro não dá. Cara, eu não consigo aceitar o Atlético Mineiro empatar, claro, o Flamengo perdeu pro Santos, acontece, mas o Atlético Mineiro empatar com o time que tem. Então, a gente já vem falando sobre isso já há muito tempo, né? Aqui no programa já tem muito tempo que a gente vem falando sobre o Atlético Mineiro. Cara, mas o Atlético Mineiro também vai se arrastar até quando? Tá se No papel arrastando. tem um ótimo elenco, mas no Sim. campo não tá demonstrando É isso. uma bosta. Aí a gente volta lá no Mirassol. Vai comparar Sim, um elenco não com o tem outro. elenco. Então é comprometimento também, É cara, verdade. entendeu? É Também comprometimento com o clube. Mas é aquilo que eu te falei, mas é enfim. muito salário atrasado, cara. Os caras recebem 3 atrás, aí mais 3 à frente. Mas aí os campeonatos estão se desenrolando, cara. E a coisa vai piorando. Com certeza, mas Só o salário. que né, cara? é complicado. Eu vejo o jogo do Atlético Mineiro igual foi Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Eu tava vendo, eu agradeci muito, muito pelo que o Hulk tava fazendo. Ele joga sozinho, é um copeiro. O Hulk tava indo lá na volância pra pegar a bola. Quando ele chegava no ataque, Não tinha ninguém pra tocar a já bola. não tem perna. Já não tinha ninguém Como pra que tocar você a bola. chuta pra gol? Não tem como. Tanto que você não tem visto o Hulk acertar o gol. Por quê? Verdade. Porque ele é o cara que tá indo atrás da bola, ele é o cara que tem que criar as jogadas e não acaba fazendo nada. O Scarpa, o que o Scarpa tá fazendo? O Scarpa, a melhor coisa que o Scarpa fez pra mim foi... Ainda não vi o Scarpa atuar no Atlético Mineiro. Pra mim, a melhor coisa que aconteceu foi o Scarpa ter rejeitado o Flamengo e ido pro Atlético Mineiro. Muito obrigado, Scarpa. Continua assim, meu filho. A melhor coisa. Porque você realmente não teria vaga no Flamengo atualmente. O Arrascaeta com os 2 joelhos estourados de cadeira de roda, eu boto o Arrascaeta. Pô, cara, Não tem como. de verdade. Não tem como. E vamos aqui a outra rodada, né? Bolão. E pra mim é um time que tá crescendo bastante novamente, que é o São Paulo. Foi São Paulo 1, Botafogo 0. O time do Botafogo, hein? Mas o Mandou. Botafogo contratou. É tempo de Botafogo, mas o tempo do Botafogo passou rápido assim, né? Porque realmente... Mas contratou muito mal, né, cara? Você perde o Luiz Henrique e você investe no Arthur. Você me perde o Igor Jesus e você contrata o... Meu Deus, esqueci o nome do cara agora. Eu sempre falo dele. Arthur Cabral. Arthur Cabral. Outro Arthur. O Jefinho, ele ficou lá ele ainda continua lá no Lyon. Pô, não tem como. O time do Botafogo não consegue. O time do Botafogo é muito dependente de um cara que ele precisa de outro cara pra poder render muito. Que é o Savarino. O Savarino sozinho não é um grande jogador. Não faz verão. Não faz. Ele fez ano passado porque tinha um moleque muito bom de bola. Apesar que o Botafogo tem um moleque bom de bola demais. Esse Montoro, 18 anos. Essa foi a grande contratação do Botafogo. Sim, Essa foi a Eu grande tava contratação. tentando lembrar o nome O dele. Montoro, que jogou que foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo não quis. E no desenrolar, Acho né, no que é final muito da temporada, das temporadas aí, não sei se o Botafogo consegue segurar ele. Não consegue. Isso aí é pra fazer dinheiro e o João Textor nesse ponto aí, ele é muito inteligente. Vai fazer dinheiro. Não pagou, como sempre, não pagou ninguém. Mas aí, como é que ele paga? Ele vende o jogador por muito mais caro, pega o lucro e quita o jogador. Eu não sei se é verdade, falar em dívida, né? Mas eu tinha visto uma entrevista em algum canal de esporte falando que ele ainda deve o Almada. O Almada. Deve o Almada ainda. Deve o Almada, deve todo mundo, na realidade. Ele ainda não pagou ninguém porque a Igor segurou o dinheiro dele nessa guerrinha aí, tá com dinheiro seguro. Mas o São Paulo, o Crespo fez uma mudança muito boa, né? Isso, o Crespo é visionário. E chegou agora o Rigoni e o Tolói, né? Novamente. Rafael Tolói, que tava no Atalanta. Voltou. Praticamente pra fechar, né? O caixão, se aposentar bem. E as ideias do Crespo dessa vez, que é a primeira vez ele não durou nem 6 meses.
no São Paulo. Primeira passagem, mas deu uma melhorada, fez com que a equipe desse uma subida de produção boa. O São Paulo tá com um jogador que eu tô vendo ele jogar. Cara, que eu vou te falar. Enche os olhos. É o Rodriguinho, eu acho. É o Rodriguinho. Um moleque da base, novinho. Acho que é o Rodriguinho, sim, cara. Ele joga na ponta, joga no meio. É um bom jogador. Eu sei que é o que você tá falando, um só não lembro magrinho, dele. Sei. É, com o cabelo igual do Rodrigo Caio. Sim, lisinho, Acho moleque que é bom de Rodriguinho, bola. sim, cara. Mano, ele é um ótimo jogador. Só que o São Paulo também tem um porém, cara. Bem de geral. Se o Luciano não tiver bem, o São Paulo não isso anda. já há muito Mas é tempo, porque né? o Luciano é um jogador copeiro, né? Isso aí. Ele é um jogador copeiro. Isso Ele aí. faz. O que ele precisar fazer, o que o São Paulo precisar dele, ele faz. Entendeu? E aí tivemos Vasco e Ceará. Vasco ganhando o jogo, tomou um gol terminando o jogo. Ah, meu Deus, essa menos torcida vascaína é admirável, hein? Não, Porque eu vou te contar um negócio. O Vasco tava com mais um, pô. Então, menos um. Que isso, cara. Fortaleza. O menos um. Menos um. Eu botei o jogo, tava nos 40 minutos. Aí eu tenho um amigo que é vascaíno, É o Rodriguinho mesmo. Rodriguinho. Ele 2004, ele. Isso aí. Aí tem um amigo meu que ele é vascaíno. Aí ele tá pra mim. Eu te falei. Gol do Verrete a gente ia ganhar. É só um homem fazer que a gente ganha. Eu falei, pô, tá bom, cara, é isso. Bom você ganhar. Eu fui fazer alguma coisa pro meu filho. Quando eu voltei, meu filho, pai, gol. Eu, gol de quem, filho? Ele olha lá. Quando eu olhei. Mas o grande problema do Vasco, eu vou te falar quais são os grandes problemas do Vasco. As más contratações. O Lucas Piton falou isso há tempos. É ótimo para atacar, para defender. O Paulo Henrique, Problema sério. ótimo para atacar, mas para defender. Os cabeças de área do Vasco, tirando aquele menino PH, que é muito bom jogador. E não sei porque o Fernando Diniz começa com aquele menino no banco. Aí me coloca Matheus Cocão. O Matheus Cocão, ele é um jogador, vamos supor assim, para um elenco, sem falar besteira. Assim, eu sou flamenguista, mas pela grandeza que o Vasco tem, jogador pro Vasco não. É jogador aí vou botar pro Vitória. É jogador pro Ceará. Não querendo desmerecer Não tô essas desmerecendo equipes. essas equipes, mas você concorda comigo? Sim. Aí você vê que o time do Vasco é dependente de dois jogadores que já passaram dos 30 anos, que não era nem mais para ficar correndo como estão correndo. Aí depende do Tietê, que vive machucado. Quando ele começa a jogar, que o time começa a deslanchar, se machuca. O Coutinho não aguenta jogar 2, 3 partidas seguidas. O corpo dele não aguenta. É inteligente, tem um bom futebol. Eu sempre gostei do Felipe Coutinho. Acho que a pior burrice que ele fez foi ter saído do Liverpool para ir pro Barcelona. Tudo desandou na carreira dele. Concordo. E ele não aguenta. E o Verrete não dá. Aí fica tudo nas costas de quem? Daquele menino Ryan, grande jogador. Mas, pô, o Ryan tá ficando igual o Hulk, busca a bola lá atrás. O menino vem correndo, só que isso o jogo todo não dá. Pode ter 10 anos de idade que ele não vai aguentar. Tem um outro jogador também que agrega um pouquinho, que é o que joga pela ponta esquerda. O Nuno Gomes. Nuno Gomes. Ele Nuno também, Moreira, na realidade. É isso Nuno aí. Moreira. Ele também é um jogador interessante, cara. Ele não é um cara que, tipo, não destoa. Mas ele ajuda. Ele tem os seus picos. Sim, agora, sim. mérito tem que ser dito. Eu sou flamenguista, todo mundo sabe. Mas Não tem nem como não saber, né? eu vou falar pra vocês. A cor da pele. O pilar do Vasco, o goleiro. Se não é aquele goleiro ali, cara, é igual aí um jogo que teve, eu acho que foi a primeira partida entre Vasco e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Era pra mais de 7 aquele jogo. Foi 1-1, eu acho, ou foi 0-0. 1-1. Coutinho. É isso aí, 1-1. Gol do Coutinho de cabeça. O que aquele goleiro agarrou, meu amigo, não tá na história. E pra botar no mesmo patamar que ele aí, eu falo do Santos, que é um time Eu falei aqui fraquíssimo, o Brasão.
Eu falei aqui a cor da pele, mas a cor da pele é a camisa do Flamengo, que a gente não tira da, né? Não, cara, eu É, tenho o manto é camisa sagrado. aqui. Essa camisa, na verdade, não é nem minha. Meu pai deu pra minha esposa. Eu tenho até uma tatuagem do Flamengo. Eu não tenho camisa do Flamengo. Não tenho. Na verdade, eu tenho duas, né? Que essa daqui minha mulher não usa, eu uso. E tem uma que eu ganhei no Dia dos Pais. Meu filho foi no meu pai, pediu, falando que queria me dar um presente, ele foi e me deu uma camisa. Na verdade, meus filhos, né? Me deram a camisa do Flamengo, escrito índio. Entendeu? Mas, cara, eu nasci flamenguista e vou morrer flamenguista. Não tem como. E para finalizar aqui a última rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro 2, Bahia 1. Um jogo mais nivelado aí, né? Pô, Bahia já... o jogo onde o Bahia vinha jogando muito bem, meteu um golaço. Só foi jogo dos golaços, né? Foi jogo dos golaços. Um golaço do Jean Lucas com um corta-luz do Everton Ribeiro absurdo. E um golaço do Gabriel Barbosa. Que não vem fazendo nada. Desculpa te interromper, Rogério. Que com todo o respeito, ele não vai meter outro gol daquele ali. Nunca mais. Nem tão cedo. É igual o gol que ele fez pelo Flamengo contra o Santos. Foi o único. Não vai fazer outro gol daquele ali, que ele foi uma rara felicidade. Você falou do Everton Ribeiro. Eu sei, é torcedor. Mas, cara, a torcida começou a pegar no pé do cara. Mas aí você para pra ver. É só o cara que tá errando? Não. Entendeu? Mano, ele é o maestro do time. Eu fiquei, eu fiquei chateado em ele sair do Flamengo do que o Gabigol, cara. Porque... Eu gosto muito dele. Ele joga demais. Cara, eu gosto muito. Joga demais. Mas infelizmente é o futebol, os torcedores são assim. Quantas vezes eu tenho um amigo, ele gosta muito do Luiz Araújo. Bom jogador. Eu gosto dele. Bom jogador. Eu gosto. Só que às vezes eu não sei o que acontece na cabecinha dele. Ele incorpora alguma coisa achando que ele é o... Igual agora no jogo que o Flamengo ganhou do Juventude. Cara, ele tinha uma bola. Era só ele dar um tapinha pra trás. O Arrascaeta tava aqui, ó. Ele tentou chutar. Sim. Ele é um cara que agrega muito. Muita coisa. Mas sabe uma coisa que me irrita nele? Você pode ver, de 5 lances dele, 3 ele tenta dar o carrinho. É, verdade. E ele vem tomando... Agora, é porque o Pulgar também tá machucado. Tá voltando agora. Mas Pulgação em outubro. Mas ele é o segundo cara do Flamengo que mais cartões amarelos tem. Verdade. Entendeu? O Pulgar é certo. E falando de Flamengo, né? Eu falei finalizar aqui as rodadas do Brasileirão, mas na realidade a gente vai finalizar com Flamengo 2, Juventude 0. O Flamengo jogou. Flamengo quebrando um tabu aí de muitos anos, né? O Flamengo não ganhava o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Mas o Flamengo fez um ótimo jogo aí contra o Juventude, se mantendo na liderança. Jogou pelo resultado de 1-0 e a sorte do Flamengo, que tem um timaço, fez 2. O Juventude jogou pra empatar o jogo. Como sempre, né? Pra empatar. Tomou o gol, desandou. Meus amigos, isso aí é normal contra o Flamengo. Vamos tentar não tomar gol, não tomar gol, ruim de tudo a gente sai com um pontinho isso aí. E dentro de casa, né? E dentro de casa. E o que, assim, o lado positivo do Flamengo, que todo mundo, às vezes, assim, eu não entendo alguns flamenguistas, todo mundo mete o malho no Alan. Cara, você viu que nesse jogo, e na maioria dos jogos, claro, tem jogos que o Alan joga mal pra caramba. Esse jogo o Alan não jogou mal. O Alan fez o que o Felipe Luiz pediu. O que foi proposto. Tanto que ele participa do segundo gol. O Cebola dá a bola nele, ele devolve a bola no Carrascal e o Carrascal faz um cruzamento excelente. Claro que o Emerson Royal também é um bom cabeceador, já é o histórico dele mesmo. Ele cabeceia perfeitamente no contrapé do goleiro, marcando o segundo gol. Mas de ponto positivo nesse jogo que eu vi foi, lógico, o Arrascaeta sem comentários, o Saul, então, sem comentários, o Danilo é um excelente jogador. Outro jogador também que é muito perseguido pela torcida, não entendo, mas eu gosto dele.
o Ayrton Lucas pra marcar. Muitas das vezes ele dá um mole, mas ele, pra atacar, ele é um leão. E quando ele não consegue, ele mata a jogada, faz a falta, toma o cartãozinho dele, mas eu acho que isso é o básico. É melhor do que tomar o gol, ele faz a falta e vamos que vamos. Não entendo porque o Felipe Luiz não coloca o Vinha. É um grande jogador. Dos laterais do Flamengo hoje, o melhor é o Vinha. Alexandre e tal, é o Vinha. Pode falar o que quiser. Pra mim, o melhor lateral do Flamengo esquerdo é o Vinha. E foi um jogo que o Flamengo fez o resultado. Não sentiu falta de ninguém. E que tava com bastante gente fora. Fora, isso aí. Eu só queria deixar um ponto aqui. Eu não sei se é a ansiedade que eu falo. Eu sabia que ia chegar na hora de falar do Flamengo. Sim. Só que tem um ponto. Os 2 últimos jogos, eu também gosto do Ayrton Lucas. Gosto bastante. Só que nos últimos 2 jogos dele, eu vi ele de uma forma de um jogador que eu já falei aqui na mesa. O Vitinho. Parece que ele não tava com vontade de jogar, sabe? Sim. Parecia. Eu via, ele pegava a bola, ele vinha, aí quando o cara chegava perto, ele dava o tapa e tentava ir. Às vezes, muitas vezes ele passou, porque ele muito rápido. Ele é muito rápido. Mas quando ele pegava um carinha com um corpo um pouquinho maior do que ele, mano, ele batia na massa e perdia a bola. Mas o problema também, sabe o que é? Aí tu pode prestar atenção que a maioria dos jogadores brasileiros que vão lá pra fora, eles fazem um trabalho primeiro, ele não chega logo de cara sendo titular. Eles fazem um trabalho. E esse trabalho, eu acho que já tá muito demorado, pelo que nós vivemos, a globalização, chegar aqui no Brasil. Porque os nossos jogadores têm esse tipo de problema. E eu queria ver com vocês o seguinte: as próximas rodadas do Flamengo no Brasileirão é Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Bahia e Palmeiras. Né? Depois vem, por último, Fortaleza e o Sport Recife. E aí? Vai pegar uma sequência aí meio que Sequência dura, né? É mais sequência nivelada, muito né? dura. Tirando o Vasco, né? Não desmerecendo o Vasco, mas tirando o Vasco aqui, mas Cruzeiro, clássico. Bahia, Mas clássico sempre Palmeiras. tem feito jogos difíceis. Cara, eu costumo falar que todo mundo contra o Flamengo tem um querer a mais. Tem, lógico. E quando você vê os cariocas, né, os times cariocas jogando contra o nosso time, cara, é surreal. É surreal a força de vontade deles. É surreal, é surreal. Esse jogo do Vasco, cara, espero que seja bom, né, para o público ver. Mas tomara que o Vasco não venha escancarado. Eu vou te falar que eu acho que vai ser um joguinho de É. 2x1, 2x1 aí, hein? Será que ainda é o clássico dos milhões? E falando também de Flamengo, aproveitar aqui que a gente tá falando de Flamengo, o Flamengo amanhã pega o Estudiantes no Maraca, né? 9h30 Exatamente. da noite, hoje o Palmeiras pega o River. Primeiro jogo é eu acho que, já dando aqui a minha opinião desse jogo aí, eu acho que o Flamengo é favorito, mas, como eu sempre falo, né? Libertadores tem que abrir os olhos. E o Fluminense ontem foi com muito sede ao pote em relação à Sul-Americana e acabou perdendo. Eu Então, acho que foi com muita sede ao pote não, vendo o Fluminense ontem o jogo foi muito ruim. O menos pior ganhou. não quis dizer nem no jogo em si, mas na confiança de que vai ganhar. Então não pode ir com essa confiança de que... Mas amanhã é obrigação, assim, né, do Flamengo. Como é que fala? Subestimando o adversário, né? Não, mas amanhã é obrigação, tá dentro de casa, o estádio cheio, o melhor jogador dos caras tá machucado, então tudo tá cooperando em favor do Flamengo, então o Flamengo dessa vez tem que se ajudar, porque na Libertadores, meu Deus do céu. Mas difícil. tudo estava cooperando também quando nós fomos, eu e você, no Maracanã. A gente, na geral, Flamengo e Santo André, e deu Santo André na Copa do Brasil. Não, sim. Mas é isso que eu tô falando, o jogo é jogado, né? Cara, é o que o nosso camisa 10 falou. O Flamengo só tem perdido pra ele mesmo. Pra ele mesmo. Exatamente. Isso aí. Então, Isso aí. espero, cara, de verdade, Felipe Luiz amanhã, ele vai fazer o esqueminha dele. Peço muito que pelo menos seja um jogo de
de um placar de 2 a 3 gols pra gente, sim. Sim, lógico. Pra matar logo no primeiro porque- jogo, né? Porque a gente vai jogar lá, né? Cara, a gente vai jogar na casa dos caras, É. entendeu? Exatamente. Jogar na casa dos caras. Os caras se classificaram lá num jogo muito ruim, nos pênaltis, né? Isso aí. Então, pô, não tem como. É igual agora, igual o jogo de hoje. O Palmeiras pega o River lá, o Palmeiras tem um time recheado. Mas o River é o River, né? Ele Eu acho que agora que o do Palmeiras vai Monumental. pegar um adversário mais à altura do Palmeiras, né? O É. Palmeiras pegou uma chave fácil. Agora eu queria falar de um time muito especial que está nascendo na Tijuca, que é o Futebol Clube Tijucano. O Futebol Clube Tijucano tem disputado aí campeonatos muito bons aí, e eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar muito no Futebol Clube Tijucano. E o último campeonato agora foi de alto nível que o Futebol Clube Tijucano participou, que foi o Carioca Kids. E agora, os próximos compromissos, para vocês terem uma ideia do que o campeonato, do que o Futebol Clube Tijucano está disputando, vai participar agora da Liga Desportiva Carioca, né? E vai também jogar a Copa Rio Sub-6, 7, 8 e 10. Então, como a gente sempre fala aqui no programa Arena do Gol, o Futebol Clube Tijucano, vocês vão ouvir falar muito ainda do Futebol Clube Tijucano, inclusive essa Copa Rio Sub-6, 7, 8 e 10, o Futebol Clube Tijucano vai jogar com os maiores clubes aqui do Rio de Janeiro. Então você que não conhece o Futebol Clube Tijucano, entra no Instagram, entra lá no YouTube, procura saber sobre esse projeto maravilhoso, né? Esse clube que está se desenvolvendo a cada ano aí, né? E mandar um abraço aí pro nosso comentarista aqui do Arena do Gol e também técnico do Futebol Clube Tijucano, Gilson Souza, e também Daniel Costa. O Daniel aqui também, abraço pra nosso grande vocês aí. comentarista. E você que não conhece aí o trabalho do Futebol Clube Tijucano, que queria ressaltar que está chegando aí a quase 100 crianças, né? Nesses níveis, né, nessas categorias, de 6 até 14 anos. A gente está chegando. Daqui a pouco vai ter o grande clássico do Maracanã, vai ser Futebol Clube Tijucano e Flamengo. Um grande abraço para vocês. A Arena do Gol TV agradece aqui a presença do nosso grande amigo aqui, Índio. Fernando Índio. Eu que Rogério. agradeço Valeu, o convite de vocês. É sempre bem-vindo, irmão. Fico agradecido de verdade. Como, né, quando você entrou em contato comigo, eu te falei, eu venho acompanhando vocês. Verdade. E, cara, na real aqui do pessoal, né, da Arena do Gol, eu só não conhecia pessoalmente você, conheço o Rogério de anos. Que é anos, né? amigo? Eu e o Gilson já nos enfrentamos jogando um contra o outro. Somos grandes amigos. Mas pode ter certeza que em meus pensamentos, em minhas orações, só pedir para que o projeto de vocês cresça e cresça cada dia mais. Vai crescer. Poxa, muito obrigado aí Obrigado pelo também, sei apoio. disso. A Arena do Gol agradece aí. As portas estão abertas. Quando você quiser aí fazer a nossa resenha aqui do Arena do Gol TV, Eu que agradeço. fica à vontade. Você que está ligado no Arena do Gol, um grande abraço e um golaço para vocês. E entra lá no Instagram, no YouTube, dá aquele like pra gente, dá aquela força pra gente pro nosso podcast e o nosso programa do Arena do Gol TV. Grande abraço aí, pessoal.